Olá, estamos chegando com o Câmara Repórter, segunda edição, nesta quinta-feira, 15 de maio. Veja os nossos destaques. A audiência pública discute o que as mães atípicas querem para Natal. Vigilância Sanitária em Saúde lança nota técnica sobre consumo de pescados após casos de ciguatera. Alta demanda faz Azul e Gol criarem 32 voos extras para Natal no mês de junho. O Dia de Combate à Exploração Sexual Infanto-Juvenil é o tema da nossa entrevista com a diretora do Departamento de Proteção Social Especial da Centas, Silvia Silveira. A gente conversa sobre a programação do Maio Laranja, que acontece desde o início do mês aqui em Natal, com os serviços voltados à proteção da infância e juventude. Vem com a gente, o Câmara Repórter, segunda edição, está no ar. A gente começa trazendo as informações da sessão ordinária nesta quinta-feira. Os vereadores votaram 3 vetos do Executivo, 5 matérias em segunda discussão e outros 3 projetos votados em regime de urgência. Entre os projetos aprovados pelos parlamentares durante a sessão ordinária está o que dispõe sobre a promoção por parte da gestão municipal de campanhas educativas e de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis em eventos realizados em Natal. A matéria tem como autor o vereador Herbert Sena. A gente fica feliz, de ter mais um projeto nosso aprovado no plenário da Câmara Municipal, um projeto que prevê campanhas, orientação, entrega de preservativos para prevenir e diminuir as incidências das doenças sexualmente transmissíveis, que é um problema existente na nossa sociedade que a gente precisa buscar, junto a prefeituras, ONGs, entidades, associações, para que possamos ampliar esse assunto em nossa cidade, orientar também a população na prevenção, como também todos os profissionais possam fazer essas campanhas nas unidades de saúde, nos eventos, nos shows, e é isso quem ganha, é toda a população, e a gente tem certeza que vai diminuir, principalmente na nossa juventude, que essa orientação chegue o mais breve possível. Ainda durante a sessão foram aprovados em regime de urgência 2 projetos de autoria da vereadora Tabata Pimenta. O primeiro cria a comenda Mãe Atípica Helena Fernandes. Já o segundo projeto insere no calendário de Natal o Dia Municipal da Mãe Atípica. É falar e lutar enquanto mãe atípica, Porque eu me tornei essa mãe e para mim é uma emoção trazer a luta dessas mulheres para este lugar. São mulheres que diariamente são silenciadas, Porque pedem um pouco do que é direito dos seus filhos diariamente, que são negados tantos direitos, mulheres e mães que são abandonadas, inclusive, pelos seus parceiros a partir de um diagnóstico, seja de autismo, seja de qual for a deficiência. Então, trazer não só um dia municipal para reafirmar que essas mulheres também precisam ser ouvidas, mas também de homenageá-las com a primeira comenda que trará para este lugar cada mãe, cada pessoa que defende o seu filho diariamente, e essas é que precisam ser homenageadas diariamente. As necessidades e direitos das mães atípicas foram foco de uma audiência pública realizada nesta tarde aqui na Câmara Municipal. A iniciativa foi da vereadora Tabata Pimenta. A Câmara Municipal de Natal foi palco de uma audiência pública emocionante. Com o tema O que as mães atípicas querem para Natal, o encontro reuniu vozes que lutam diariamente para garantir dignidade e direitos às crianças com deficiências e às suas famílias. A iniciativa foi da vereadora Tabata Pimenta, que além de parlamentar, é também uma mãe atípica. Durante a audiência, ela destacou 2 conquistas recentes aprovadas na casa. A presença histórica de todas essas mães, para mim está sendo emocionante ouvir esses relatos e a gente se enxerga em cada fala. Infelizmente, acessamos gatilhos das nossas vidas, das realidades e vivências que nós passamos, que os nossos filhos passamos, que a nossa família atípica passa. E esse é o momento, também trazendo um dia histórico para esta casa, onde a gente conseguiu aprovar não só hoje, como um dia
municipal e que vire lei, né, com a sanção do prefeito, é exatamente o dia 15, que é o dia da família, mas também dizendo que essas famílias só são famílias também a partir de mães, e por que não mães que defendem os seus filhos e por muitas vezes são só elas. Mas também agora podendo ter uma honraria que levará o nome de uma mãe atípica que muito fez e lutou não só pela sua filha com deficiência, mas pela luta de todas as outras pessoas, famílias atípicas e com deficiência da cidade, que foi Helena Fernandes. E esse será o nome da comenda, dessa honraria, onde a gente vai poder homenagear também as mães atípicas. O momento mais tocante da audiência ficou por conta dos relatos sobre as dificuldades enfrentadas pelas mães atípicas. Desde a falta de diagnóstico precoce e terapias adequadas, até a negligência dos sistemas de saúde e educação. A luta diária, segundo elas, é para garantir o mínimo, aquilo que já deveria ser assegurado por lei. O nosso direito é muito bonito no papel, né? Mas na prática, ele não. Nós precisamos estar nessa batalha constante, né? Para essas reivindicações do básico, do que é de direito, do que está lá, garantido constitucionalmente, como direito à saúde e à educação, e nós não temos. Nós precisamos estar nessa batalha constante, né? Como se não bastasse as questões comportamentais dos nossos filhos, nós precisamos estar lutando por um simples professor auxiliar, por um atendimento adequado, pelo um atendimento de qualidade, por uma formação, uma especialização para a equipe, né, para todo o corpo docente, que não se tem. No dia a dia, a gente já tem uma sobrecarga tão grande de criar uma criança com autismo, e aí você leva para uma escola, a escola fecha a porta porque diz que não tem um estagiário para acompanhar. Aí você tira de uma escola pública, coloca numa escola particular e chega a mesma coisa, né? É um auxiliar para dar conta de todo mundo. Na verdade, esse auxiliar é um estagiário, muitas vezes, e tem que dar conta de até 4 crianças autistas, então você pensa bem. Como é que um estagiário dá conta de tanta criança e não tem nem sequer uma especialização na área? Então, assim, se o estagiário não tem, imagine o professor. Então, não é só sobre escola pública, é particular também, todas as escolas. Os professores não têm capacitação, os auxiliares não têm capacitação, a gente vai atrás do SUS para conseguir uma terapia, não tem, recorre a planos de saúde, também não conseguem cumprir o laudo, é um direito deles, o plano tem que cumprir, mas não cumpre. Então você judicializa e quando judicializa, acha que vai acabar os problemas, mas não. Chega um plano de saúde, como por exemplo, o plano da minha filha é a Apvida, e fica bagunçando o processo, dizendo que oferece todas as terapias, sendo que não é verdade. E isso faz com que o juiz diga, né, que a criança não precisa das terapias fora lá do Apvida, mas aí quando você chega no Apvida, aquelas terapias não existem. Então, aonde a gente vai é luta diária, e isso sobrecarrega demais a gente, a nossa saúde. Autoridades, especialistas e representantes de instituições estiveram presentes e reforçaram a importância do encontro. Para eles, ouvir as mães é o primeiro passo para pensar políticas públicas mais eficazes e sensíveis, capazes de reduzir os impactos negativos que essas famílias enfrentam. O Ministério Público ele é uma instituição que ela atua diante dos direitos coletivos e os direitos das crianças, dos adultos atípicos, né, assim como das mães atípicas, é um direito coletivo, né? Então o Ministério Público atua sim nesses casos, recebe denúncias, inclusive quero até deixar aqui o canal de denúncias, o site do Ministério Público, é www.mprn.mp.gov.br. Lá embaixo na página tem um link denúncias, vai direto para a ouvidoria. E aí nós temos promotorias atuando em relação a Promotoria de Saúde atua, né, em relação a essas demandas do SUS. A Promotoria de Pessoa com Deficiência também atua. E a Promotoria do Consumidor, principalmente em relação aos planos de saúde, né? Temos muitas questões envolvendo aí os planos de saúde. Então, temos várias promotorias no âmbito do Ministério Público atuando junto aos órgãos que devem ser responsabilizados para manter esses direitos. A CEMIG teve uma ação recente, nós lançamos no dia 13 do mês passado, ou seja, está com um pouco mais de um mês, a carteira de identificação da pessoa autista.
e hoje alcançamos a marca de 1.000 carteiras emitidas. Então, nós estamos trabalhando no sentido de garantir os direitos e garantir a correta identificação dessas pessoas, considerando que o autismo não tem cara. A pessoa autista, ela não tem características físicas definidas. Então é necessário que ela tenha a identificação correta para que os direitos sejam respeitados. Era uma pauta esquecida, invisibilizada e não era debatida com a sociedade. Elas estão aí reivindicando, dando a voz ativa para que esse problema seja resolvido. Mas sei também que cabe ao poder público ouvi-las, o poder executivo de fato colocar em prática tudo o que reivindicamos. Ao final do encontro, a vereadora Tabata falou sobre os encaminhamentos que serão dados com os resultados da audiência. Sairá daqui vários encaminhamentos, as ideias já estão a partir da fala de todas essas mulheres, é a partir dessas falas que a gente vai, a partir daí, pensar em tantos outros projetos que impactam a vida do cuidado e dos seus filhos e familiares também. Agora a gente fala da chuva que caiu aqui em Natal nesta quinta-feira. Segundo a Secretaria de Trânsito aqui da capital, a chuva provocou vários pontos de alagamentos transitáveis. E o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu 2 alertas, laranja e amarelo, de acumulado de chuva para 40 municípios do Rio Grande do Norte, incluindo a capital, Natal. O período dos avisos meteorológicos segue até a meia-noite desta sexta-feira, dia 16. E veja agora a previsão do tempo para esta sexta-feira e também o final de semana. No período entre os meses de abril e agosto, é normal que as instabilidades de origem oceânicas atinjam a costa leste do Nordeste, trazendo chuvas de moderadas a fortes. Nesses últimos dias, principalmente de ontem para hoje, nós observamos essas instabilidades trazendo chuvas fortes para a região de Grande Recife e também João Pessoa. Essas chuvas atingiram a região da Grande Natal, principalmente aqui a faixa leste do Nordeste, trazendo pancadas de chuvas fracas a moderadas, e deverão continuar nos próximos dias também. Alertamos aí que essas chuvas normalmente elas têm uma intensidade maior durante o período noturno e início da manhã. No interior do estado, as chuvas também deverão acontecer, mas em menor quantidade, porque essas instabilidades elas ficam restritas principalmente às regiões leste e agreste. E veja a seguir, Vigilância em Saúde de Natal publica nota técnica com orientações sobre o consumo de pescados para a prevenção de intoxicação por ciguatera. Nós voltamos em instantes. Diagnóstico precoce. Game over no câncer infanto-juvenil. A regra do jogo é saber identificar os alertas. Tumor do sistema nervoso central. Fique atento aos principais sinais e sintomas. Desequilíbrio no andar, convulsões e dor de cabeça persistente. Procure um médico. Casa Durval Paiva. Diagnóstico precoce para vencer. Subiu para 13 o número de pessoas com sintomas de intoxicação pela toxina ciguatera, que contamina algumas espécies de peixes. Essa toxina, presente em águas que são alimentos dos animais, não é eliminada durante a preparação ou cozimento, por exemplo. E diante disso, a Vigilância em Saúde de Natal publicou uma nota técnica com orientações sobre o consumo de pescados. Simone Silva tem mais informações sobre as recomendações. O Departamento de Vigilância em Saúde de Natal publicou uma norma técnica com orientações sobre o consumo de pescados diante dos recentes casos de ciguatera. Para falar sobre o assunto, eu vou conversar com o diretor do departamento, José Antônio de Moura. José, o que provocou realmente a nota técnica? Tem relação com os casos de ciguatera? Sim, o objetivo da nota informativa, né, é trazer para a sociedade esclarecimento, né, a gente explicar o que aconteceu e que as pessoas fiquem tranquilas, né, quando a gente levar transparência, para a gente saber que a gente não está num cenário, né, de nenhuma calamidade pública, né, mostrar o que foi evento, o que essas equipes, né, do departamento, a equipe de
do CIEV, né, que é o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, a equipe da Vigilância Sanitária estão fazendo, estão acompanhando, quais foram as ações desenvolvidas nesse sentido e o que as pessoas devem fazer, os cuidados que elas devem ter. Então, de um modo geral, se a gente contextualiza e dá esses informes, a nota informativa traz isso. O que é a principal recomendação para a população? Para a população, primeiro que não há motivo para deixar de comer pescados, né? A gente não temos motivo para pânico. Essa é um fato, né, assim, raro, né? O Brasil, ele não é um país que ele começou a desenvolver, né, apresentar ter resiste a partir de 2022, né, em Pernambuco, Fernando de Noronha. Já tivemos outros casos aqui suspeitos. Então, se você tiver como qualquer problema de intoxicação alimentar, isso também, né, uma intoxicação exógena por consumo de pescados, então o que deve fazer? A primeira coisa é procurar um serviço assistencial de saúde, seja um público, como a UPA, ou seja um serviço privado. Né? Então procurar por quê? Porque o profissional de saúde você vai precisar de uma assistência, de uma hidratação para se cuidar desse manejo. Né? Isso não mata, né? É outra coisa que é raríssimo, né? Então esse é o primeiro cuidado. Segundo, a gente tem que serve para, de um modo geral, os produtos de origem animal, assim como os pescados, a gente tem que procurar saber a origem, de onde a gente compra. Ninguém pode comprar de qualquer local, né? Que são produtos que exigem duas coisas: a higiene, né? Essa manipulação do preparo, e esse produto ele tem que ser acondicionado ao quê? O cuidado a gente tem que ser um binômio do tempo e da temperatura, né? Porque você pode, independente de ciguatera, você pode ter uma infecção alimentar, uma intoxicação, infecção alimentar, decorrente do preparo ou de você deixou essa carne, esse peixe exposto a uma temperatura, né, ambiente por muito tempo, então você pode ter algum problema dessa natureza. Quais são os principais sintomas? Ou, por exemplo, explica um pouco para a gente, para quem está nos assistindo, o que de fato é a ciguatera. Pronto, vamos lá. Então, a ciguatera, que é a doença, né, ela é provocada vem uma cadeia alimentar. Você tem os peixes pequenos que estão ali próximos a recifes, se alimentam de algas. Determinado período do ano, que aqui no nosso oceano não é comum, né, pode ter uma alga que esteja contaminada com essa toxina, o peixinho comeu, e o peixe costeiro passa quando come esse peixe que está com a toxina. Então isso fica a cadeia alimentar. Então esse peixe maior que esse peixe costeiro, ele, se apresentar, tiver com essa toxina, ela, gente, não tem cor, não tem sabor, não tem cheiro, não degrada numa cocção, né? Eu vou cozinhar bem. Não, esse é o problema, que é a toxina. Então, você desenvolve, né? Então, ou seja, vai desenvolver que é a ciguatoxina, que é essa toxina que vai desenvolver a ciguatera. Onde é que a população pode ter acesso ou pode ler as informações dessa nota técnica? Já está no site da Prefeitura, tá certo? Dentro da página da Secretaria Municipal de Saúde de Natal. Né? E outra coisa, quais são os sintomas? O que diferencia, né, os sintomas, sinais e sintomas? Diarreia, vômito, dor abdominal. E o que diferencia de fato, né, é o consumo do pescado associado ao quê? A um problema neurológico, que os pacientes normalmente eles apresentam formigamento de pés, dos membros superiores e inferiores, e inversão térmica, né, que você tocar o quente, essa inversão, você está tocando no quente sentindo frio e vice-versa. Então, isso é um caso que é o clássico da literatura, né, que se reporta, típico, que a epidemiologia, que os médicos chegam à suspeita de ciguatera. Muito obrigada. Eu conversei com o diretor do Departamento de Vigilância em Saúde de Natal sobre a nota técnica que presta aí algumas orientações sobre o consumo de pescados. Como o técnico falou, não há motivo aí para pânico, já que a ocorrência dos casos foram isolados.
E a gente reforça aqui que na nota técnica, a Vigilância em Saúde de Natal reforça que as pessoas evitem o consumo de 2 tipos de peixe, a arabaiana e o dourado, pelo menos por enquanto. A Prefeitura de Natal regulamentou o auxílio financeiro aos permissionários do Complexo Turístico da Redinha. Edesiane Moreno. Os 32 permissionários do Complexo Turístico da Redinha vão voltar a receber o auxílio financeiro da Prefeitura de Natal até que eles retomem de forma efetiva as atividades no complexo. O auxílio de R$ 1.200, que era pago desde 2022, foi suspenso no final de abril. A interrupção do repasse sem aviso prévio gerou revolta por parte dos trabalhadores para cobrar respostas da Prefeitura. A avaliação de viabilidade do complexo pode durar até 60 dias e ficará a cargo da Secretaria Municipal de Assistência Social, que vai operacionalizar, acompanhar e fiscalizar a concessão do benefício, com a possibilidade de expedir normas complementares para garantir a execução adequada do decreto. A programação das festas juninas no Rio Grande do Norte levou 2 companhias aéreas a aumentarem a oferta de voos para Natal. Tarsila Costa. O Aeroporto Internacional Aloysio Alves, em São Gonçalo do Amarante, terá 32 voos adicionais entre 1º e 30 de junho para atender ao fluxo de turistas durante as festas juninas. A Azul Linhas Aéreas responde por 28 dessas operações, com novas rotas para Recife, Belém, Confins e Campinas, enquanto a Gol inclui 4 voos extras no eixo Rio de Janeiro-Buenos Aires. A medida amplia em 15% a capacidade do terminal e reforça a infraestrutura logística para receber os visitantes do maior evento cultural do Nordeste. Com passagens já disponíveis nos sites das companhias, a iniciativa deve impactar toda a cadeia turística potiguar. Dados do setor projetam aumento de 20% na ocupação hoteleira na Grande Natal durante o período junino em comparação com 2024. O reforço na malha aérea ocorre paralelamente ao calendário de eventos da capital, que inclui o maior São João do mundo em Campina Grande, destino acessível via conexões pelos voos ampliados. A Azul operará até 5 frequências diárias adicionais na Rota Natal-Recife, principal corredor para turistas europeus que aproveitam para conhecer as festividades regionais. Faltam 15 dias para o término do prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda 2025. O limite é até 30 de maio, mesma data que vai ser pago o primeiro lote da restituição. Há 2 semanas para o encerramento do prazo de envio da declaração do Imposto de Renda, muitos potiguares ainda correm contra o tempo para prestar contas com o leão e não cair na malha fina. Estou procurando fazer ainda, pedindo ao plano de saúde, estou deixando para a última hora, mas vou resolver. Vai pedir ajuda de um contador? Vou pedir ajuda, porque eu mesma não sei fazer, então eu tenho que procurar o contador e pedir nas escolas, que eu já pedi no caso, mas estou esperando até agora e não recebi ainda. E o dentista também, que está me dando nó cego. O contador dele já vai fazer quase 1 ano. Ótimo. Faz 1 ano que eu pedi essa declaração e estou buscando. Por que está demorando 2 semanas? Eu estava aqui, estava no interior, aí não tinha internet em casa. Aí vai deixar para última hora? Já tem tem a documentação separada? Já sim. Tem um contador? Eu mesmo faço. Das cerca de 469 mil declarações do Imposto de Renda que a Receita Federal espera receber no Rio Grande do Norte, apenas 54% delas foram entregues até o presente momento. Segundo dados do Fisco, mais de 200 mil declarações se encontram pendentes aqui no estado. Quem ainda não entregou a declaração ficará de fora do primeiro lote da restituição, também agendado para 30 de maio. Vai ser agora já no dia 30 de maio e a estimativa da Receita que cerca de 200 mil potiguares ainda não enviaram a sua declaração, Lembrando, quem vai receber aí no dia 30 de maio são aquelas pessoas que são por lei obrigadas, que são os idosos, o pessoal do magistrado e as pessoas com deficiências, e também aquelas pessoas que se anteciparam, entregaram a declaração com antecedência e fizeram sua declaração através da pré-preenchida e optaram por receber a restituição via Pix. Para agilizar o envio, o contador orienta que os contribuintes agilizem a documentação, com cuidado para não omitir as informações. É importante as pessoas se atentarem, que está faltando aí mais ou menos 15 dias para terminar o prazo, então está atento,
olhar toda a documentação, separar tudo com cautela e não esquecer de declarar nenhuma informação para não cair em malha. E se tiver alguma dúvida, não souber como fazer, procurar um profissional que possa auxiliar, uma pessoa que tenha mais experiência. E depois do intervalo, eu converso com a diretora do Departamento de Proteção Social Especial da Centas sobre as ações para o combate à exploração sexual infanto-juvenil. Nós voltamos já já. Diagnóstico precoce. Game over no câncer infanto-juvenil. A regra do jogo é saber identificar os alertas. Tumor do sistema nervoso central. Fique atento aos principais sinais e sintomas. Desequilíbrio no andar, convulsões e dor de cabeça persistente. Procure um médico. Casa Durval Paiva. Diagnóstico precoce para vencer. Estamos de volta aqui com Câmara Repórter, enfocando que no próximo domingo, dia 18 de maio, é realizado o Dia de Combate à Exploração Sexual Infanto-Juvenil em todo o país, uma data que mobiliza diversas frentes, principalmente as ligadas à assistência, ao amparo às crianças e adolescentes vítimas disso. E para conversar sobre esse assunto, os serviços realizados aqui no município, eu recebo aqui Silvia Silveira, que é diretora do Departamento de Proteção Social Especial ligado à Centas. Seja muito bem-vinda, Silvia, para conversar com a gente sobre toda uma programação, né, que está sendo realizada em torno disso. Isso, obrigada, Larissa, pelo convite, né? Durante todo o mês de maio, né, a Secretaria ela já se impulsiona, né, a desenvolver ações. É um mês para a gente, né, bastante significativo, né, em virtude da temática, da grandiosidade da violência, né, que a gente sabe. E os nossos serviços, todos eles também ficam voltados para desenvolver atividades, né, não só de prevenção, mas de atendimento e acompanhamento às situações de violência. E por meio das Centas, como é que se dá esse atendimento? Que serviço é esse? Então, a política de assistência, né, ela tem uma grande importância no trabalho de prevenção, né, e de combate a essa violência. Os nossos serviços, tanto nos CRAs, né, dentro dos territórios, como os CREAS, né, eles trabalham vinculados justamente para atender e acompanhar as famílias que foram identificadas em situação de violência com crianças e adolescentes. Né? Atualmente os CREAS eles são destaque por trabalhar violações de direito. Hoje nós temos 4 CREAS dentro do município, um em cada região da cidade, em que é responsável por fazer esse acompanhamento. E esse acompanhamento ele é um trabalho que é feito conjunto, por exemplo, com os conselhos tutelares, que geralmente é quem primeiro chega, né, numa situação como essa de violência, né, de violação dos direitos? Sim, sim. Todo e qualquer trabalho, né, voltado para a temática da violência, a gente entende que uma só política ela não tem como, né, superar, né, junto com essa família, a grandiosidade da violação. Né? Então, nós precisamos desse trabalho de articulação, não só com os conselhos tutelares, mas com todo o sistema de garantia de direitos, porque a gente entende que o trabalho não é só identificar a violência, né? Mas é garantir para essa família, para essa criança, para esse adolescente, condições de proteção e principalmente de responsabilização, para que esse ato não venha a se repetir com outras crianças e adolescentes. Até porque, enfim, é de conhecimento geral e os números cada vez mais mostram isso, que geralmente quem comete esse ato de violência contra crianças e adolescentes geralmente está dentro de casa ou no entorno, né, dessa família, não é isso, Silvia? Sim, sim. Muitas pesquisas já trazem esse apontamento, né, que a relação de confiança e de proximidade com a vítima, né, gera uma situação de segurança para o cometimento da violência. Né? Mas não apenas isso, né? Toda e qualquer criança ela pode estar exposta a riscos, né? Não só dentro do âmbito familiar, como também externo a ele. Né? Então, a gente precisa, de fato, ter conhecimento da violência, né? E trabalhar, não só enquanto política de assistência, mas que todos, dentro da sociedade, possam trabalhar no combate a essa violação. Como você está explicando aí que esse acompanhamento que vocês realizam no âmbito do CREAS é um acompanhamento até que meio que posterior à situação de violência, né? Que tipo de atendimento mais especificamente é dado, assim, quando a gente fala de uma situação de uma criança que foi vítima de violência, é encaminhado para assistência psicológica? Que atendimentos, assim, vocês procuram direcionar? Sim.
A família, ao chegar dentro dos nossos serviços, né, ao ser identificada a violência, tanto essa quanto qualquer outra violação, né, a família ela vai ser atendida por uma equipe multidisciplinar, composta por profissionais de serviço social, de psicologia, direito, né, pedagogia. E dentro desse trabalho é voltado não só para a superação da violação, mas para que ela seja inserida em diversos serviços da rede, seja voltados para a violência que ela sofreu, seja para outras necessidades que a família possa ter. Certo. Então, benefícios eventuais também é ofertado para a família. O atendimento junto com a rede de saúde, porque a gente entende que a superação ela também perpassa, né, esse trabalho junto ao acompanhamento psicológico, né? Então os encaminhamentos são feitos sim. É muito importante mesmo. E dentro desse trabalho, enfim, desses acompanhamentos, como é que estão os dados, né? Recentemente, até essa semana, na verdade, foi divulgado o novo Atlas da Violência em todo o país, de uma forma geral. E quando se trata de casos de violência contra crianças e adolescentes, infelizmente, esses números cresceram. Principalmente quando se fala em situação de estupros. Há uma estatística que a cada 6 minutos, né, ocorre um estupro no Brasil e a maioria das vítimas são crianças de 6 a 13 anos, meninas principalmente. Como é que é essa realidade em termos de dados aqui nas Centas, através desses serviços? Como é que vocês têm acompanhado isso? Assusta? Sim, a gente tem sim o registro desses dados, né? Não chega a assustar porque a gente entende que hoje a violência, apesar de toda a divulgação que tem, né, no período de maio principalmente, né, é uma violência que ainda ela é muito subnotificada. Então, esses dados não chegam necessariamente na proporção que acontece dentro do município, né? E é por isso a importância da campanha, para que a gente possa incentivar a população a fazer as denúncias, né? E para que a própria família que identificou uma situação como essa, ela também busque a rede de proteção, para que essa criança possa, de fato, ser protegida, atendida, né? E superada essa violação, que é o mais importante. Os canais de denúncia hoje que a gente trabalha é o Disque 100, né, de forma anônima, sigilosa, né, mas para além dele nós temos toda e qualquer rede, né, serviço dentro da rede, ela funciona como porta de entrada. Então, Conselho Tutelar, CRAS, CREAS, escola, posto de saúde, qualquer profissional que tenha conhecimento de uma violação como essa, ele precisa necessariamente comunicar, notificar ao Conselho Tutelar para que essa criança possa ser inserida dentro da rede de atendimento. Isso mesmo. Eu falei aqui, lembrando que domingo é o dia, né, enfim, de mobilização nacional, né, no combate à exploração sexual infanto-juvenil, mas a programação aqui das Centas, o que é que está sendo preparado? Então, a nossa programação ela iniciou desde o mês de abril, né, junto com os profissionais da Secretaria, no processo de formação, né, onde a gente trabalhou a temática da exploração sexual no processo de mídias sociais, que a gente sabe que hoje é o grande boom, né, a exploração sexual tem tomado uma grande proporção dentro das redes sociais. Então, os profissionais participaram dessa oficina de formação em apoio ao SEDECA, né? E aí, em contraponto a isso, durante todo o mês, os nossos serviços realizam atividades dentro dos seus territórios, junto com as escolas, com os postos de saúde, trabalhando a prevenção e a informação sobre essa violência. Mas o grande momento nosso vai ser na segunda-feira, né, onde a gente convida a todos a participar, né, uma caminhada alusiva, junto com as crianças também dos nossos serviços, né, todos realmente caminhando em alusão, né, à temática. E aí ela vai sair às 15 horas, né, aqui da Secretaria, né, da Centas, na Rodrigues Alves, em direção à Praça Cívica. Muito importante mesmo, né, esse convite para toda a família, para todo mundo que é sensibilizado, né, principalmente com essa causa, porque é inaceitável a violação, a violência sexual contra crianças e adolescentes. Isso. Muito obrigada, então, Silvia, aqui pela sua participação. E esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. É você que nos acompanha. Obrigada pela audiência. A gente volta a se encontrar nesta sexta-feira com outras notícias aqui da Câmara Municipal e da nossa cidade. Tchau.